No Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com o jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Muito bom dia, obrigado pelo convite. A gente vai conversar com o professor Pedro Serrano, pegar com o professor Pedro Serrano avaliações sobre o que aconteceu ontem em Brasília. Ontem foi um dia cheio para os delegados da Polícia Federal, que ontem ouviram o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está preso, e também o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. Os dois primeiros, esses depoimentos foram por conta da minuta de golpe encontrado pela Polícia Federal na casa de Torres. O documento instituiu o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado das eleições e declarar Bolsonaro vencedor. No depoimento, Torres afirmou à Polícia Federal que a minuta do golpe não tinha viabilidade jurídica, era muito ruim e descartável. Ele disse também que recebeu em seu gabinete no Ministério da Justiça e que não tem ideia de quem o elaborou. Já Valdemar da Costa Neto disse que a sua fala em entrevistas sobre o mesmo documento, de que tinha na casa de todo mundo, foi uma metáfora. Professor Pedro Serrano, como é que o senhor avaliou esses depoimentos? De que maneira eles podem colaborar ou não nas investigações contra esses atos golpistas que aconteceram em Brasília? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Me parecem que são depoimentos defensivos, né? Quer dizer, orientados por advogado, o que é normal, o que faz parte das investigações, né? Eu tenho uma forma de ver essas coisas, né? É sempre muito ruim quando uma investigação estatal procura realizar a prova através da pessoa do investigado, né? Através do que ele depõe, através de mecanismos tipo prende para obter delação. Esse tipo de circunstância sempre tende à incivilidade, tende ao abuso, né? O Estado tem que encontrar seus próprios mecanismos de ter prova. No mundo de hoje isso é totalmente possível. Nós nunca vivemos na história humana, em toda a história humana, um período em que o ser humano fosse tão acompanhado na sua vida privada, né? Veja que nós conversamos com um amigo na sala, o celular já verifica o que nós estamos conversando para nos vender algum produto, você sai para o elevador e vai até o supermercado, você é filmado no elevador, filmado na rua, filmado no supermercado. Ou seja, quer dizer, se você paga com o cartão de crédito, a tua movimentação financeira é totalmente acompanhada, se você paga com dinheiro, você só pode fazer pagamento em dinheiro até uma certa quantia. Ou seja, veja que existem mecanismos à disposição do Estado para ele investigar qualquer conduta sem precisar recorrer a constranger a pessoa do investigado a fornecer provas contra si mesmo ou algum tipo de confissão, etc., né? Nós não podemos esquecer disso. É totalmente possível comprovar crimes de uma forma democrática e respeitosa aos direitos, né? É isso que nós temos que fazer nesse caso. Foi cometido crimes graves contra a democracia, que dão cadeia, e os mandantes e as pessoas que comandaram têm que ser presos, tanto quanto as pessoas que executaram, né? Nós precisamos descobrir quem são esses mandantes e qual foi a sua participação. A polícia tem competência para isso, é ter paciência, calma, no tempo certo fazer isso, investigar com competência, que nós vamos obter esse resultado sem precisar recorrer a abusos e a nenhum tipo de ofensa aos direitos humanos. Agora, como é que o senhor avalia essa informação dada pelo Anderson Torres de que perdeu o celular, que seria uma das formas exatamente sobre isso que o senhor está falando, né, professor? De fazer uma recuperação enfim, de por onde ele andou, com quem ele conversou nesse período anterior ao dia 8 de janeiro, por exemplo, não? Na Lava Jato, esse tipo de justificação foi utilizado quando ocorreu algo semelhante para prender pessoas, né? Sob a justificativa de que estaria, vamos dizer, ocultando provas da justiça, etc. Mas eu, na época, fui contra a prisão de pessoas por isso. Eu não posso agora ser diferente, né? A gente tem que ir pelas mesmas razões. Quer dizer, eu acho que você não pode obrigar o sujeito a fornecer provas contra ele mesmo, né?
Então, se ele dá essa justificativa, o Estado tem mecanismos para ir atrás. Em geral, essas coisas do celular estão gravadas em nuvens, etc. Tem que tentar recuperar o que for possível recuperar, né? Até porque ele estava nos Estados Unidos, deve ter jogado isso no Rio lá, mas não vejo como. É muito difícil conseguir materialmente recuperar essa prova, né? Caso haja alguma suspeita de que ele objetivamente destruiu provas e queiram caracterizar isso como crime, etc., que se investigue isso. Mas não creio que vá se obter materialmente essa prova, né? Existem outras formas de se recuperar isso, né? Quer dizer, mais gente em torno dele deve ter dialogado com ele, pode-se investigar os aparelhos de comunicação dessas pessoas em torno dele, né? Existem vários mecanismos para você investigar as conversas que ele teve. A polícia tem aí instrumentos para isso e deve estar investigando. A gente não sabe e não deve saber, porque tem que ser investigado até para ter eficiência com sigilo, né? Esse tipo de investigação não é para ser feito com espetáculo. Aliás, eu creio que nós estamos tendo uma demonstração atualmente de como se investiga de forma democrática crimes, né? Esse sujeito foi preso sem espetáculo nenhum. Nós não vimos nenhuma cena na TV dele sendo algemado, como houve na Lava Jato, sendo levado para a prisão de uma forma degradante, né? Nós não vimos nenhuma prova, né, nenhum elemento da investigação posto a público, né? Quer dizer, é exatamente como deve ser uma investigação numa democracia. Nós estamos tendo uma demonstração disso, né? O novo governo está demonstrando como se investiga numa democracia, né? Então, eu acho isso muito interessante, muito positivo para o país, o que está ocorrendo. Agora, doutor Pedro Serrano, e com relação ao presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que inclusive colocou a sua legenda a serviço desse processo golpista quando questionou aquelas urnas do Tribunal Superior Eleitoral, e agora ele veio também com essa conversa sobre a minuta do golpe que tinha na casa de todo mundo, e agora ele disse que isso não era importante, que uma advogada havia dado para ele no aeroporto, enfim. Aquela história do morde e assopra. Mas o Valdemar da Costa Neto não tem que ser responsabilizado juridicamente por conta dessas ações que geraram, inclusive, o dia 8 de janeiro? Veja, não é morde e assopra. O nome disso, na linguagem cotidiana, é mentira, né? A forma delicada, ou a passadora de pano, como fala a juventude, para mentira é você falar que você usou de uma metáfora, né? O que ele fala na mídia, para efeito jurídico, não vale nada. O que vale é o que ele fala em juízo. Então, ele falou na mídia uma mentira e vai em juízo e fala outra coisa, né? Desmente o que ele falou na mídia, o que vale é o que ele falou em juízo ou na polícia para efeito do direito, para efeito jurídico. Mas isso é uma demonstração do que essa gente fala na mídia não se escreve, ou seja, não dá para confiar, né? Tem um livro chamado Tambores à Distância, que foi agora lançado. Marcelo Semer é quem indicou ele aí nas redes sociais, e eu comprei, adorei o livro. E esse livro mostra como a extrema-direita no mundo, e o Valdemar é um homem alinhado hoje com a extrema-direita, não pode ficar passando pano nessa situação, como eles mentem como rotina. Eles escondem suas próprias posições políticas. E ao esconder suas posições políticas, eles mentem como prática, como rotina, né? Tanto que o autor desse livro utilizou da infiltração nas estruturas de extrema-direita, nos movimentos de extrema-direita, como técnica de pesquisa acadêmica. Então eles mentem mesmo, nós não podemos nos surpreender, não dá para poder confiar no que essa gente fala. Veja aquele caso daquele senador aí que também falou que o Bolsonaro tinha condicionado, tinha pressionado ele vamos dizer, tramar um golpe de Estado aí, né? E depois ele desmentiu. Eu, num primeiro momento, falei, nossa, uma denúncia séria, né? É um senador falando do presidente da República. Logo depois ele vai e desmente. Quer dizer, esse tipo de
de conduta é típico da extrema-direita hoje no mundo todo. Eles mentem como prática. Então nós temos que estar atentos a isso, realmente. Né? Não confiar no que eles falam, em especial na mídia, etc. Né? A gente está conversando com o doutor Pedro Serrano e o senhor está falando do senador Marco Duval, que ontem fez todo esse alarido com relação a essa denúncia, segundo ele, e depois já voltando atrás. Mas uma coisa que me chamou a atenção, professor, e aí eu quero a sua avaliação também, se isso que o senhor está dizendo, que eles mentem contumazmente, não é, na verdade, mais um elemento de querer jogar uma cortina de fumaça, porque me chamou a atenção uma das declarações desse senador de que eu tenho mais documentos, mas eu só abrirei numa CPI. O que eles tentam fazer é, na verdade, tumultuar o processo ou usar o Senado como uma utilização política dessa situação toda e proibir, ou enfim, interditar o ministro Alexandre de Moraes de continuar as investigações contra Bolsonaro? Bem, na realidade, se ele tem documentos e é intimado pela justiça a apresentá-los e oculta, está cometendo um crime. Ele, como cidadão, não é uma escolha, não é um direito dele, é um dever dele apresentar as provas de crime que ele objetivamente tenha. Né? Ele não tem esse direito de escolher aonde ele apresenta as provas de crime que ele tenha. Né? E eu diria que no plano político-moral, ele, como parlamentar, teria mais dever ainda do que qualquer outro, porque ele foi escolhido pelo povo, né? Quer dizer, é só nós. É um absurdo esse tipo de fala, eu não tenho nem o que falar. Mas no plano tanto jurídico quanto moral. Mas aí a função política, me parece, é uma estratégia político-jurídica montada para tumultuar as investigações dos crimes contra a democracia. A finalidade não é, importante dizer, não é impedir que os executores do 8 de janeiro sejam presos. Esses já estão pegos. Né? Os que estavam lá e que foram capturados pela polícia, esses estão pegos, esses vão ser condenados a penas graves, porque a prova, a materialidade do delito, a autoria está sendo facilmente demonstrada, né? Então, não é esse que essa turma está preocupada. Eles estão preocupados com os financiadores, os mandantes e, eventualmente, gente importante da política que esteja envolvido com esses crimes. Então, eles querem proteger essa gente importante da política. Quer dizer, além de tudo, é covarde esse tipo de postura. Moralmente covarde, porque os líderes, aqueles que se beneficiariam de um eventual golpe de Estado, estão querendo se proteger à custa dessas pessoas mais simples que foram lá praticar o crime, né, no dia 8 de janeiro. Os mandantes, aqueles que se beneficiariam do crime, estão querendo se proteger, aparentemente tumultuando o processo de investigação. Eu não creio que vão conseguir, é uma forma muito primária, muito infantil de querer tumultuar a investigação. Agora, como é que o senhor avalia também o surgimento do nome Daniel Silveira, que foi preso também ontem por determinação do ministro Alexandre de Moraes? Ele foi entregue para o sacrifício na sua avaliação? Ele não tem mais serventia para esses articuladores do golpe de 8 de janeiro, por exemplo? Não, eu acho que ele se entregou, né? Porque, na realidade, ele não apenas de forma contumaz desobedeceu diversas ordens judiciais, como a forma como ele desobedeceu essas ordens é inaceitável por qualquer Estado do mundo, né? Por qualquer democracia do mundo. Ele desobedeceu diversas ordens judiciais, o que é crime em qualquer Estado ou democracia do mundo, e fez isso com escárnio. Veja, o Lula, só para dar como exemplo, foi preso por um processo fraudulento por uma injustiça extremamente grave, criticou a prisão como tem que criticar, outras pessoas criticaram a prisão, e em nenhum momento agiu dessa forma, acabou se entregando, não agiu com escárnio, né?
não teve esse tipo de conduta. As críticas que foram feitas foram consistentes, fundamentadas, como se deve ser numa democracia, né? E esse sujeito ele agiu com escárnio em relação a ordens muito menos intensas do que a prisão, né? Então não tem jeito, ele cometeu um crime grave ali, alguns crimes graves e reiterados, né? Então não tem outro caminho, acaba sendo preso mesmo, né? Não tem jeito. Não se trata de uma conduta isolada, que se deve ter tolerância, não, é uma reiteração de condutas e agravadas pela forma como foram cometidas, né? Então não foram os outros ou seus companheiros, nesse caso, que o trataram de forma vamos dizer, não solidária. Nesse caso, foi ele que provocou, né? Não, mas Eu não acho que aí deva se acusar. Eu digo do nome dele ter surgido, doutor Serrano, exatamente já sendo, enfim, pedida a sua prisão. Então, acrescenta-se a isso essa situação de tramar esse golpe contra o ministro Alexandre de Moraes, como se fosse já um desdobramento. É que nós não sabemos se esse senador Marcos Duval é verdade, mentira nessa altura, ou é verdade, é mentira. Se tudo for mentira, ele foi envolvido, aí você tem razão, foi envolvido como bucha de canhão. Mas se a primeira versão pode ter sido verdade. E aí ele estava mesmo na reunião, né? Não tem o que fazer. Ele está falando a verdade daí. A polícia tem que investigar e tentar ver se consegue saber o que aconteceu. E na sua avaliação, doutor Pedro Serrano, a pergunta que todos fazem, o senhor acredita que essas investigações podem conduzir de maneira, enfim, identificada mesmo, com provas, a Jair Bolsonaro como o idealizador, o articulador desses atos todos que aconteceram nos últimos meses? Olha, não sei, não tem como saber isso agora, porque, inclusive porque as investigações corretamente, estão se realizando de forma sigilosa. Eu falo corretamente porque é assim que se investiga. Primeiro, em favor do direito dos investigados, que têm direito à investigação sigilosa, porque senão a imagem deles é destruída sem sequer haver certeza ou uma suspeita maior de que eles são culpados. E segundo, pela eficácia das investigações. O investigado que é culpado, quando ele sabe como as investigações estão indo, ele arma para se defender, né? Para prejudicar as investigações, né? Inclusive é direito dele fazer isso, né? Mas assim, então a investigação, para ser eficaz, ela tem que ser sigilosa. Então não tem como saber. Eu não sou agente policial, não estou lá participando da investigação, não sou advogado no caso, não tenho. Sou um cidadão como qualquer um, acompanho pela imprensa. A imprensa não sabe, eu também não sei, né? Então não tem como saber. Só posso dizer que só tem um jeito de condenar Bolsonaro em algum crime, que existam provas empíricas que demonstrem efetivamente que ele cometeu o crime e que ele seja, vamos dizer, condenado após o devido processo legal, com todos os recursos inerentes a esse devido processo legal, com toda a defesa que ele tem direito, ou seja, da forma democrática, constitucional, devida. Não se pode ficar, a meu ver, banalizando a figura da prisão preventiva de forma a querer prendê-lo de imediato, como muita gente tem falado. Eu acho isso abusivo. Tem que, se for para prender, tem que prender depois de comprovado, através do devido processo legal. Tá certo. Quero agradecer a participação do jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre os depoimentos de Anderson Torres, de Valdemar da Costa Neto e também do caso do Marcos Duval. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor e a gente espera contá-lo mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual para trazer esses esclarecimentos. Forte abraço. Muito obrigado.
Conversamos com Pedro Serrano aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.